Eu nunca imaginei que o casamento da minha própria irmã se tornaria o dia mais humilhante e, ao mesmo tempo, o mais revelador da minha vida. Mas antes de contar o que aconteceu naquela cerimônia, preciso voltar um pouco no tempo para que vocês entendam o verdadeiro peso daquele momento. Meu nome é Laura, tenho 28 anos, e minha irmã mais velha, Beatriz, sempre foi a queridinha da família. Não é exagero. Desde pequenas, tudo girava em torno dela. Beatriz era bonita, popular, bem-sucedida. Eu era apenas a irmã mais nova que nunca estava à altura. Meus pais nunca disseram isso abertamente, mas eu sentia em cada olhar de decepção, em cada comparação sutil. Quando Beatriz anunciou o noivado com Ricardo, um advogado bem-sucedido, a casa virou um caos de preparativos. Minha mãe não falava de outra coisa. O vestido tinha que ser perfeito, o local tinha que ser deslumbrante, tudo precisava ser digno de revista. E eu estava lá, ajudando com o que podia, sendo a irmã prestativa que sempre fui. 3 meses antes do casamento, Beatriz me chamou para conversar. Lembro que estava animada, pensando que finalmente ela iria me pedir para ser madrinha ou algo especial. Mas o que ela disse foi: Laura, sobre o casamento, você vai sozinha, né? Porque organizei as mesas e, bem, não quero que você fique deslocada com os casais. Então coloquei você numa mesa separada perto da cozinha. É mais discreto. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Mesa separada? Perto da cozinha? Minha voz saiu trêmula. Beatriz suspirou como se eu estivesse sendo difícil. Não faça drama, Laura. É só um casamento. Você sabe como é. Você está solteira. Não combina com a estética das outras mesas. Pensa no lado bom. Você não vai precisar fazer conversa forçada com ninguém. Tentei falar com minha mãe sobre isso, mas ela apenas disse: Laura, não estrague o dia da sua irmã. É o casamento dela, não seu. Você pode ser um pouco mais flexível por uma vez? Aquelas palavras doeram mais do que eu gostaria de admitir, mas eu engoli o orgulho. Afinal, era minha irmã. Eu não queria criar mais problemas. O dia do casamento chegou. A cerimônia foi linda, admito. Beatriz estava radiante no altar. Ricardo parecia genuinamente apaixonado, mas quando chegou a hora da recepção, meu estômago se revirou. Segui o cartão com meu nome até a tal mesa discreta, e discreta ela era. Ficava literalmente no canto da sala, próxima à porta da cozinha. Os garçons entravam e saíam constantemente. A mesa tinha 6 lugares, mas estava completamente vazia. Só tinha eu. Olhei ao redor. Todas as outras mesas estavam cheias de risadas, conversas animadas, famílias e amigos. E eu estava ali, sozinha, como se fosse uma convidada indesejada no casamento da minha própria irmã. Senti os olhos ardendo, mas não ia dar a eles a satisfação de me verem chorar. Peguei meu celular, fingindo estar ocupada. Foi quando ouvi uma voz masculina ao meu lado. Com licença, esse lugar está vago? Levantei os olhos e dei de cara com um homem alto, de olhos castanhos profundos e um sorriso gentil. Ele usava um terno impecável e segurava 2 taças de champanhe. Sim, está tudo vago, respondi, tentando soar casual, mas minha voz traiu a tristeza. Ele se sentou ao meu lado e me ofereceu uma das taças. Você parece precisar mais disso do que eu. Aceitei confusa. Desculpe a ousadia, ele continuou, mas percebi você sentada aqui sozinha e... Bem, vou ser sincero. Finja que você está comigo. O quê? Quase cuspi o champanhe. Ele se inclinou, baixando a voz. Olha, eu também estou numa situação complicada hoje. Vim como acompanhante de uma amiga que está naquela mesa ali. Ele apontou discretamente para uma mesa próxima ao palco principal. Mas ela começou a flertar descaradamente com um ex dela que está aqui. Me deixou na mão completamente. E pior, minha ex-noiva também está neste casamento, do lado do noivo, e não para de me lançar olhares condescendentes. Se eu ficar sozinho, vai ser patético. Eu ri, sem acreditar na coincidência. Então deixaram você de lado também? Completamente. Somos 2 párias neste casamento chique. Ele estendeu a mão. Meu nome é Daniel, a propósito. Laura, e por acaso sou irmã da noiva. Seus olhos se arregalaram. Você é irmã da noiva e está sentada aqui? Perto da cozinha? História longa. Muito longa. Daniel balançou a cabeça, incrédulo. Bem, que tal fazermos um pacto então?
Vamos fingir que somos um casal absolutamente apaixonado e fazer com que todo mundo aqui se questione sobre quem diabos nós somos. Algo dentro de mim se acendeu. Talvez fosse o champanhe, talvez fosse a humilhação acumulada. Mas concordei. Vamos fazer isso. E assim começou a noite mais surreal da minha vida. Daniel era incrivelmente carismático. Ele me fez rir de verdade pela primeira vez em meses. Conversamos sobre tudo, desde filmes ruins até nossas maiores vergonhas da infância. Ele tinha um jeito de fazer até as piores situações parecerem engraçadas. E quando a música começou a tocar, ele me convidou para dançar. Não sei dançar muito bem, avisei. Perfeito, eu também não. Vamos desastrar juntos. Na pista de dança, senti os olhares, especialmente o da minha irmã, que nos observava com uma expressão confusa, quase irritada. Daniel percebeu também. Sua irmã está nos fuzilando com o olhar. Ele sussurrou no meu ouvido, mas mantendo o sorriso charmoso. Deixa ela. Pela primeira vez, eu estou me divertindo no casamento dela. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas. Durante uma pausa entre as músicas, Ricardo, o noivo, se aproximou de nós. Daniel? Daniel Carvalho? Daniel ficou tenso ao meu lado. Ricardo, quanto tempo? Cara, não acredito que você está aqui. Faz o quê? 5 anos? Ricardo parecia genuinamente surpreso, mas havia algo na tensão entre eles que eu não conseguia decifrar. Mais ou menos isso, Daniel respondeu, forçando um sorriso. Você conhece a Laura? É minha cunhada. Ricardo colocou a mão no meu ombro, como se fôssemos próximos, o que era hilário considerando que ele mal falava comigo nas reuniões familiares. Conheço sim, estamos juntos, Daniel disse, pegando minha mão. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. Juntos? Sério? Ele olhou para mim com uma intensidade estranha. Laura, podemos conversar um segundo? A sós? Antes que eu pudesse responder, Daniel apertou minha mão. Na verdade, íamos pegar mais bebida. Com licença, Ricardo. Ele me puxou para longe da pista, em direção ao jardim externo. Assim que saímos, soltei sua mão. O que foi aquilo? Você conhece o Ricardo? Daniel passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Conhecia. Faculdade de Direito. Éramos bem próximos, até que não éramos mais. O que aconteceu? Ele hesitou, mordendo o lábio. Laura, tem algo que você precisa saber sobre o Ricardo e sobre sua irmã. Meu coração disparou. Do que você está falando? Há 5 anos eu estava noivo. Minha noiva se chamava Juliana. Ricardo era meu melhor amigo na época. Um dia cheguei em casa mais cedo e... Bem, você pode imaginar o resto. Encontrei os dois juntos. Senti o mundo girar. Ricardo traiu você com sua noiva? Sim, e o pior, ele nunca pediu desculpas. Simplesmente sumiu da minha vida. E agora ele está aqui, casando com sua irmã, agindo como se nada tivesse acontecido. Antes que eu pudesse processar aquela informação, ouvi a voz da minha mãe atrás de mim. Laura, o que você pensa que está fazendo? Virei e encontrei minha mãe com o rosto vermelho de raiva. Sua irmã está lá dentro chorando. Chorando no próprio casamento. Por sua causa. Por minha causa. Eu não fiz nada. Você apareceu com um homem do nada, está chamando atenção, fazendo escândalo. Todo mundo está comentando sobre vocês na pista de dança. Você não consegue deixar sua irmã ter um dia especial sem transformar tudo em você? As palavras foram como facadas. Daniel deu um passo à frente. Com todo respeito, senhora, Laura não fez absolutamente nada de errado. Nós apenas dançamos. Minha mãe o ignorou completamente. Laura, vá até sua irmã e peça desculpas. Agora! Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Anos de ser a segunda opção, de ser ignorada, de ser culpada por existir. Não, não vou. Como é? Eu disse não. Estou cansada, mãe. Cansada de sempre ser o problema. Cansada de me desculpar por existir. Beatriz me colocou numa mesa sozinha, perto da cozinha, no próprio casamento dela, porque eu sou solteira e não combino com a estética das outras mesas. E agora ela está chateada porque eu encontrei alguém para conversar? Minha mãe ficou pálida. Ela não fez isso. Fez sim. Pergunte a ela. Minha voz estava quebrando, mas continuei. E sabe de uma coisa? Estou feliz que o Daniel tenha aparecido, porque pela primeira vez em anos, alguém me tratou como se eu importasse. Virei as costas e comecei a andar em direção ao estacionamento. Daniel me seguiu. Laura, espera. Parei
as lágrimas finalmente escorrendo. Desculpe. Desculpe por te envolver nesse drama todo. Você só estava tentando ajudar e eu... Ele me puxou para um abraço. E eu deixei. Chorei no ombro de um estranho que, em algumas horas, tinha me mostrado mais gentileza do que minha própria família em anos. Quando me afastei, ele limpou minhas lágrimas com o polegar. Você não tem que se desculpar por nada. Sua família que deveria estar pedindo desculpas a você. Eu só queria ser vista, sabe? Ser importante para eles. Você é importante, não para as pessoas certas, talvez, mas é. Ficamos ali por alguns minutos, em silêncio. Então Daniel falou: Sabe o que eu acho que você deveria fazer? O quê? Ir embora. Não por eles, mas por você. Porque você merece estar em lugares onde é celebrada, não tolerada. E ele estava certo. Peguei minha bolsa do carro e olhei uma última vez para o salão de festas iluminado. Não senti nenhum pingo de remorso. Daniel me acompanhou até meu carro. Posso te ligar? Não como parte da farsa, mas de verdade? Sorri pela primeira vez genuinamente naquela noite. Eu adoraria. Ele anotou meu número e, antes de ir embora, me disse: Laura, você é incrível. Qualquer família que não veja isso não merece você. 3 dias depois, recebi uma mensagem da Beatriz. Não era um pedido de desculpas. Era uma acusação. Você arruinou meu casamento ao aparecer com aquele homem. Mamãe e papai estão envergonhados. Como você pôde? Eu ri. Ri porque finalmente entendi que eu nunca seria suficiente para eles. E tudo bem, porque eu era suficiente para mim. Daniel e eu estamos conversando. E quem sabe, talvez aquele encontro forçado numa mesa esquecida se transforme em algo real. Mas mesmo que não se transforme, ele me deu algo muito mais valioso naquela noite. A coragem de me colocar em primeiro lugar. E quanto ao Ricardo? Bem, isso é uma história para outro dia. Mas vamos dizer que nem tudo que brilha no altar permanece dourado para sempre. Às vezes, os estranhos que encontramos nos piores momentos nos ensinam as lições mais valiosas sobre nosso próprio valor. E eu sou eternamente grata por ter sido forçada a sentar sozinha naquele casamento. Porque foi lá, no lugar que deveria me humilhar, que finalmente encontrei minha voz.